Vamos seguir aqui na nossa série sobre encontros com Jesus. Isso se você não encontrar com Jesus antes do fim da pregação. De tanto calor, baixar a tua pressão, você desmaiar e já encontra com Cristo direto, né, Aline? É isso aí. Confia, gente. Confia. Esse ventilador aqui, gente, ele já encontrou com Jesus. Semana passada, um cheiro de queimado, ele falou assim, para mim deu, eu não vou mais participar disso. E ele se entregou, não temos mais. Então, mas lá no final do culto a gente fala sobre isso. Eu queria convidar você para abrir sua Bíblia em Marcos, capítulo de número 4, nós vamos ler dos versos 35 ao verso 41. Eu lembro a você que nós utilizamos aqui a nova versão transformadora, que você consegue acompanhar aí nos aplicativos, mas o texto também é projetado ali na TV para que você possa acompanhar. Diz assim o texto da palavra de Deus em Marcos capítulo 4. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos, vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo partiram e deixaram uma multidão para trás, embora outros barcos os seguissem. Logo uma forte tempestade se levantou, as ondas arrebentavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram dizendo, mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar, silêncio, aquiete-se. E de repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou, por que vocês estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros, quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, te louvamos e agradecemos por teu amor, por tua bondade, por tua palavra, por tua graça expressa no Evangelho de Cristo Jesus, nosso Senhor. Que nessa noite, ó Deus, sejamos edificados por tua palavra, sejamos direcionados por ela, para que por meio dela, ó Deus, sejamos transformados e feitos à imagem e semelhança do teu Filho. Louvado seja o teu nome, em Cristo nós oramos. Amém. Obrigado, amigo. Do que você tem medo? Quais são as coisas que mais te dão medo? Eu sei que quando a gente pergunta esse tipo de coisa, talvez na sua cabeça venham as coisas mais absurdas da vida, né? Perder alguém querido, sofrer um acidente, se deparar com uma calamidade, com um evento da natureza impossível de lidar. Mas eu sei que talvez na mente de algumas pessoas passem barata, aranha, né? E assim por diante. Mas eu sei que no fim das contas, medo é parte da experiência humana. Todos nós temos medo de alguma coisa. Mas ainda assim, mais do que isso, o medo faz sentido e se torna real em episódios específicos da nossa vida. Você consegue se lembrar dos episódios mais assustadores e desafiadores da tua história? Talvez você tenha ido viajar uma vez com a sua família, indo para a praia, numa estrada sinuosa, num dia chuvoso, e por algum motivo o carro não respondeu bem, você estava cansado, estava talvez um pouco mais rápido do que deveria, e o seu carro ali se viu sem controle, você perdeu o controle da coisa, de forma que por alguns segundos o seu batimento cardíaco dobrou de velocidade, e você volta então para o lugar quando o carro se estabiliza. Talvez você tenha passado por uma experiência assim, ou quando você está diante de um momento difícil da tua vida, você acabou de parcelar um carro, acabou de parcelar uma TV, e segundo o RH fala assim, você pode passar aqui para a gente conversar? Aí fica assim, ai senhor, falta 12 ainda, falta 12 para pagar. E aí você fala, meu Deus, mas e agora o que eu faço? Como é que eu vou proceder diante de um desemprego, diante de um problema financeiro? Talvez você tenha colocado aí seus milhões de reais no Banco Master, e agora, né, é o caso de quase todos nós aqui, estamos sem esse dinheiro agora, o que a gente faz, gente? O
que faremos da vida agora, né? Ou quando talvez o médico chama você no consultório e fala, pode sentar, vamos conversar. Eu tenho que te explicar que o cenário ele não é tão simples, ele é de fato desafiador. A gente tem um diagnóstico que não é tão fácil de resolver. Então perceba, são uma série de situações muito desafiadoras e muito angustiantes para a vida, que de fato fazem com que nosso coração, né, venha na boca, a gente fica desesperado, não sabe o que fazer exatamente. Mas talvez você tenha episódios de perigo realmente. E talvez até perigos naturais. Eu acho que eu já contei essa história, mas ela é pertinente de ser retomada aqui diante do texto que nós lemos. Nós temos alguns amigos, inclusive parentes do Wagner, acho que é por isso, né? Que eles decidiram que eles eram exímios nadadores. Já contei essa história, né? Mas quem não ouviu vai ouvir de novo, quem já ouviu faz cara de primeira vez. Exímios nadadores. Então estavam eles na praia, onde era, Vivi? Era Maceió, né? Quase que foi o último destino da vida deles de ver Jesus. Mas estavam lá em Maceió, e aí aparentemente tinha um negócio que você ia a pé andando, água super baixinha, ia lá para dentro. Eu não entendo muito da natureza, mas sei que tem alguma coisa. Como é que chama isso, Vivi? As piscinas naturais, gente. É que o pessoal de Peruíbe, a gente não sabe o que é isso. Mas lá em Maceió tem piscinas naturais. Então, essas piscinas naturais, você vai andando a pé, e aí é a coisa mais linda do mundo, fica ali nadando e tal, só que você não percebe, dá uns 5 minutos no mar, e ele começa a encher, não sei exatamente qual que é a física disso, depois você pergunta para a Solange, ela que entende, né, das fases da Lua, e aí, de alguma forma, o mar começa a subir, encher, e aí o que aconteceu? Eles perceberam que não, tipo assim, dali de onde eles estavam, eles viam uma praia, mas não era tão seguro voltar, né? Porque não dava mais para voltar andando, era nadando só. E aí, o que acontece? Como 2 bons homens inconsequentes, sem suas esposas, capazes de quaisquer coisas para provar sua masculinidade, disseram, bora, vamos. E eis que então começaram, e braço, e bate braço. E eu não sei se isso já aconteceu com você, mas você bate braço na água, e quando você olhou, você está exatamente no mesmo metro quadrado, né? Claramente não sabe nadar. Eu não sei se era para onde o mar estava indo, se eles estavam nadando ao contrário, estava indo errado, não sei qual era exatamente o problema, mas sei que batia braço, e aí não saía do lugar. Não ia para lugar nenhum. Um deles, conhecido de nós aqui, hein? Não vou citar nomes para não expor ninguém, mas um deles era um pouco mais habilidoso com o mar, né? E aí ele estava indo e estava até que rolando, a duras penas estava rolando. Quando ele olhou para trás, o primo dele, o amigo dele, estava a ponto de cantar, mais perto quero estar, ó meu Deus de ti. E aí o que acontece com alguém que começa a ficar desesperado na água? Né? Eu só sei na teoria, porque se Deus quiser nunca vou passar por isso. Mas o que acontece? Você fica mais desesperado, você bate mais braço e perna ainda, você se cansa mais ainda, e aí, meu filho, tem uma direção só que é para baixo. Os tubarãozinhos, tudo com garfo e faca. Senhor, obrigado por esse alimento de hoje, te louvamos por essa janta que o Senhor nos preparou. E aí era isso. E aí também muito clássico de alguém que está se afogando desesperadamente, o que você pensa? Eu vou morrer, mas vou matar a pessoa ao meu lado junto também. Porque ele grudou no primo dele, na esperança de que o primo dele fosse salvá-lo, mas para quem não tem técnica, não tem como, né, gente? Não morre os dois juntos, não salva ninguém. E ele conta que ele começou a brigar, sai daqui, sei que você vai me matar, morre só você, sai daqui. E foi essa loucura. E ele conta mesmo que ele não lembra nem exatamente muito o que aconteceu ali, já tinha bebido muita água e tal, estava vendo a luz, os anjos já, tudo som ligado, passado para começar, visitante, seja bem-vindo. E aí, pela graça de Deus, que tinha outros planos para eles, passou uns caras de lancha, é isso, né, Vi? A Vi mandou a lancha, né? E aí, uma esposa de um deles até conta que ela ouvia de longe, assim, ela estava na praia. Elas ouviam de longe assim, socorro, socorro. E elas, o que será, né? O que será? A ponto de ficarem viúvas. E aí, pela graça de Deus, uma lancha foi lá, pegou e trouxe eles, e graças a Deus não morreram na água, mas morreram em terra, assassinados pelas esposas, depois de terem feito tamanha inconsequência, né? Ouviram para não esquecer mais. Eu não quero passar por isso, não quero nem imaginar essa cena
Eu morro de medo do mar, mas sinceramente, fale a verdade, o mar é aterrorizante, né? É de fato amedrontador. Eu não sei se você passou já por uma situação assim, parecida com essa, ou qualquer outra situação que envolva o poder da natureza e da criação do Senhor. Mas do texto que nós lemos hoje, nós, de fato, estamos diante de um cenário assustador. O texto conta de que Jesus e seus discípulos, ao anoitecer, decidiram atravessar para o outro lado do mar, ali o mar da Galileia. Então era muito comum essa necessidade de precisar se deslocar de barco, inclusive porque vários dos discípulos de Jesus Cristo eram pescadores, tinham essa expertise, tinham esse hábito aí cotidiano de fazer o uso de embarcações e assim por diante para pescar, então não era nada fora do universo deles. Inclusive era comum que Jesus Cristo utilizasse desse cenário para se locomover, às vezes até para pregar, para não ficar num contato tão próximo com a multidão. Jesus ia para dentro de um barco. Mas o texto conta que eles decidiram atravessar para o outro lado, já está noite. Eles partiram, deixaram a multidão para trás. Alguns outros barcos até seguiram eles, não sei se foram mais à frente. Mas o que acontece é que, aparentemente, lá em certa altura do campeonato, certa altura do mar da Galileia, que não é um mar, é um lago, mas é tão grande que parece um mar, né? Lá no mar da Galileia, a certa altura, uma tempestade severa avança para destruir o barco, né? Para destruir qualquer coisa que estivesse ali. O mar da Galileia está a mais de 200 metros abaixo do nível das montanhas, então vira como uma espécie de funil, onde os ventos que descem frios das montanhas, junto com o ar úmido e quente ali da água, a gente dá um rebuliço climático, e a chance de tempestades severas é muito grande. Mas, de qualquer forma, apesar das questões meteorológicas, o texto é claro em apontar para o fato de que a tempestade era forte, ela se levanta contra o barco, e aparentemente o barco estava a ponto de afundar. As ondas arrebentavam contra o barco começou a encher de água, e eles começaram a ficar desesperados. Nesse meio tempo, aparentemente ele já com a barra da roupa molhada, sem notar, Jesus dormia encostado numa almofada, e então os discípulos olham para Jesus e falam: e aí? Você não liga que a gente morra? Você não vai fazer alguma coisa? Você não tem um plano B, um jeito de solucionar isso aqui? E a história se desdobra. Ainda que nós estejamos falando de uma tempestade literal aqui, efetivamente um problema causado pela objetividade e literalidade ali da ocasião, né? Tem uma tempestade aqui não é uma figura de linguagem, é de fato uma tempestade física, meteorológica. Ainda assim, é interessante ver como esse texto pode ajudar a mim e a você entender qual é a relação que o nosso coração deve ter com Cristo Jesus diante de tempestades severas que avançam para com a nossa vida. Mas perceba, eu não estou falando de problemas cotidianos, simples e fáceis de resolver. Eu estou falando de dias muito difíceis. Dias que, no mesmo paralelo aqui do que a gente encontra no texto, estão falando de momentos em que, aparentemente, depois daquilo não vai sobrar nada. Depois de tamanho perrengue, tamanho das ondas, do tamanho da afronta da tempestade, não vai sobrar nada. Você já passou por algo assim? Já experimentou alguma situação na tua vida que te avançou contra você de maneira tão severa que você não sabia nem exatamente o que fazer depois disso? A sensação é de que depois disso não tinha mais nada para fazer. A vida perdeu completamente o sentido. Talvez isso esteja associado a perder alguém, um pai, uma mãe, um irmão, um amigo muito querido. De forma que depois de perder essa pessoa, a vida fica difícil até de ser digerida. Talvez você tenha sido traído por alguém que você ama, alguém em quem você confiou, depositou o teu coração, a tua esperança, e essa pessoa traiu tua confiança. Talvez seja um problema financeiro tão severo que quebrou a tua empresa, que te deixou desempregado, te deixou endividado. Talvez você contasse com um determinado cenário, esse cenário não se cumpre. As pessoas se levantam contra você, por algum motivo o seu trabalho não dá certo. Há várias situações na vida que infelizmente avançam e consomem o nosso coração. Mas eu acredito que o texto de hoje pode nos ajudar a ver isso de maneira mais clara. A primeira ideia do texto
é que efetivamente o nosso descanso é provado quando a estabilidade é ameaçada. Há coisas que só podem provar seu valor diante de determinadas condições. Entende? Você já viu quando você vai comprar um produto? Uns tempos atrás a gente foi comprar um sofá, né? O nosso sofá estava só osso e osso, né? Era triste. A Giovana estava na minha cabeça, preciso de outro sofá, igual o Jequiti, sofá, para ver se eu caía no conto do vigário. Eu caí no conto do vigário, fomos comprar outro sofá. Você chega na loja do sofá, o vendedor, meu querido, esse sofá aqui, ele foi criado pelos céus. Ele tem mola, ele tem isso, ele tem espuma criada pelos anjos. Você pode pular, você pode passar com um caminhão por cima, nada vai acontecer com esse sofá é maravilhoso. Esse tecido importado, ele é colhido nas madrugadas da Noruega, de florestas britânicas, à mão, tecido por criança. É um negócio do outro planeta. Fala, meu Deus, nossa, deve ser mesmo, né? Só que, quando é que eu vou saber se esse sofá é bom o bastante? Depois que ele for apresentado a uma pessoa chamada José Pagani. É aí então que o sofá será provado em suas capacidades de tolerar uma criança de 20 quilos pulando sobre ele constantemente, sem parar. Eu não quero colocar toda a culpa nele, né? Porque eu sou 6 Josés, com todo, né, Denis? Também é fácil jogar nas costas da criança, né? O Lucão também sentado no sofá toda noite para assistir uma série, um filminho com sua esposa, e aí o sofazinho chorando, está aqui pedindo para parar o brinquedo, né? Está aqui, não aguenta mais. Dali a alguns meses, meu querido irmão, se provou que nós caímos no canto da sereia do vendedor. Como sempre acontece, percebe? Há coisas que você só pode saber efetivamente a qualidade daquilo, o poder de superar determinadas situações, diante de pressão. Sem pressão, você não consegue saber a qualidade daquilo. De forma que dizer que você está em paz, bem, descansando, quando tudo está bem, aí qualquer um faz, meu querido irmão. Aí até eu. Saúde, beleza, dinheiro na conta, tudo dando certo, todo mundo gosta de você. Aí você fala, eu com Deus, a minha vida é com Deus. Eu e Deus, a gente é fechado. Eu na casa do Senhor, sempre confiante, sempre em frente, para a glória do nosso Deus. Até o RH te chamar. Nada contra o pessoal da RH, né, Cid? Nada contra. Até o pessoal da RH te chamar. O pessoal da RH te chamou, aí a coisa começa a azedar. Até o teu carro furar o pneu, até quebrar a peça, até a criança derrubar tal coisa e quebrar em casa, até a coisa começar a esquentar. Quando a coisa começa a esquentar, aparentemente essa estabilidade é ameaçada. De forma que eu e você, a gente não tem condições de avaliar efetivamente a nossa relação com determinados cenários até que a gente os enfrente. Agora, perceba. Na medida que nós enfrentamos determinados cenários, aquilo que efetivamente nós acreditamos vai se revelando, vai se mostrando. O que a tempestade está fazendo aqui com os discípulos não é causar desespero nos discípulos. Ela só está revelando o desespero que já está no coração dos discípulos. Não é que a tempestade faz com que eles passem a temer a tempestade e duvidar dos poderes e das capacidades divinas e até do amor de Deus. Não. A tempestade só está revelando estas coisas. Eles estão esquecendo aqui que, em último sentido, Jesus é tão poderoso quanto a tempestade, ou até muito mais do que a tempestade. A diferença é que a tempestade, a natureza, é um poder descontrolado e que não tem nenhum interesse em fazer bem a você, está em prol dos seus próprios interesses. Na medida que Jesus também é absolutamente poderoso e perigoso. A diferença é que Jesus Cristo nos ama. Contudo, o nosso falso descanso, ele é provado quando essa estabilidade fictícia é abalada. Portanto, meu querido irmão, você só saberá efetivamente como seu coração vai lidar com determinadas coisas diante da exposição a determinados cenários. Porque enquanto você não vive determinados cenários, pode ser até que você seja um pregador daquele assunto,
um grande comunicador, um grande porta-voz daquelas verdades, até que a água chegue no seu pé. Entende? Talvez você, enquanto escutava essa história que eu contei aqui dos dois camaradas se afogando, pensou, mas também, pelo amor de Deus, né? Isso aí não tem segredo. Você olha aqui o sentido do mar, da onda, entendeu? Você deixa o mar te levar. Não tem segredo. Até ser você. A hora que é você, meu amigão, aí é outro assunto. Porque aí, efetivamente, você vai ter que mostrar se você sabe nadar ou não. Já viu gente que é formado, PhD, mestrado e doutorado em criação de filhos, com apenas um problema: eles não têm filhos. Já viu isso aí? Então, isso aí é falta de educação. Esse aí, se fosse meu filho, eu dava uma sova, consertava fácil. Essa criança não tem limite, né? Não tem limite. A gente foi agora visitar uns amigos, uns tempos atrás, que acabaram de ter uma bebê lindinha, está com 1 mês agora. E eles contam que quando ela nasceu, acabou de nascer, horas de vida, a avó foi visitar no hospital. Porque vô e vó é assim, eles já até tiveram filhos, mas eles não lembram. Eles já esqueceram completamente como é que é ter filhos. Tá? Na nossa época, né, era toco na coluna. Agora, o netinha, você não faça nada com a netinha. E beleza. Ela foi visitar a netinha, tinha horas de vida. E aí, a bebezinha estava no colo do pai ou da mãe, ela olhou e falou assim, esse vai ficar mimada em colo. Ela vai ficar viciada em colo. Mas minha amiga, ela acabou de nascer. A outra opção é botar ela no chão. Ou é no chão ou é no colo, não tem muito segredo. A não ser que já vem andando, a gente não sabe. Ah, mas todo mundo tem segredo, tem fala na ponta da língua para todo mundo, para pregar e dizer o que é e o que não é. Até que seja com você. Até que seja com você. O que, em algum sentido, meu querido irmão, eu acredito que é importante até para calibrar a nossa misericórdia para com as pessoas que sofrem em diversos cenários, e especialmente em cenários que nós não enfrentamos. Eu poderia listar vários deles aqui, mas pense comigo, por exemplo, digamos que você tenha seu esposo ou sua esposa, e você é casado com essa pessoa há 50 anos, 50, 60 anos, e você perde essa pessoa. Você já passou por isso? Construir a sua vida ao lado de alguém a ponto de que você passe a ser quase que a mesma pessoa. E aí você perde essa pessoa. Você sabe o que é perder alguém nesse nível? Não sabe? Então talvez eu e você precisemos ter um pouco mais de misericórdia com quem sofre nesses cenários. Você sabe o que você dizer para o seu filho, dar um sermão nele em casa, que quando chegar lá não pode morder, não pode chutar, não pode gritar, não pode nada, ele chega, a primeira coisa que ele faz, ele dá uma bicuda na primeira pessoa que ele vê. Aí alguém olha e fala assim, essa criança não tem educação. Tem educação sim, ele só não absorve. Eu ensino, mas ele não ouve. Entende? Então talvez eu e você precisemos ter um pouco mais de misericórdia com pessoas que sofrem em contextos que a gente não experimentou. Agora, há um outro elemento importante nesse processo, meu querido irmão, é que aquilo que efetivamente nós cremos se prova em situações de estabilidade abalada. Porque é fácil você chegar para os teus amigos e ficar assim, mas Elaine, você não pode ficar guardando esse rancor no teu coração, Elaine. Você tem que perdoar, pelo amor de Deus. Perdoa no teu coração, Elaine. Isso faz mal para você. Sabe que quem não perdoa, a pessoa quer o mal do outro e ela que toma um copo de veneno, e a gente tem vários clichês para isso, né? Isso não faz bem para você, Elaine. Perdoa essa pessoa. Nossa, que feio. Nossa, Elaine, não melhora isso. Não perdoa, pelo amor de Deus, não avança. Até que seja comigo. Quando é comigo, eu oro o Salmo 3, né? Estava falando hoje com um amigo sobre o Salmo 3. Eu oro o Salmo 3, Senhor, quebra os dentes dos meus inimigos com um murro na fuça deles, lá no final do Salmo 3. Aí quando é comigo, meu filho, Senhor, manda meteoro de fogo naquela vida. Entende? Portanto, meu querido irmão, situações como essa, elas servem no fim das contas para mostrar que só nestas condições é que nós podemos efetivamente avaliar a nossa maturidade em relação a estes cenários.
Portanto, meu querido irmão, perceba, as lutas, as provações, as tempestades que nós enfrentamos são meios pelos quais a qualidade da nossa fé é revelada, é provada. Em segundo lugar, meu querido irmão, a tempestade, além de provar a qualidade das coisas, da nossa fé, quando a nossa estabilidade é ameaçada, em segundo lugar, a tempestade também ela tem o poder para revelar o que está dentro do nosso coração. Versículo 38 diz o seguinte: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos acordam Jesus clamando: Mestre, nós vamos morrer. Até aí tudo bem. Até aí tudo bem, mais ou menos também, né? Porque está com Jesus no barco, mestre, nós vamos morrer. Mas eles continuam e dizem assim: o Senhor não se importa? Você não está nem aí que a gente está morrendo? O barco virando e você dormindo? Você não liga? Perceba, as tempestades, e aqui nesse caso a tempestade literal, ela está revelando o que está no coração dos discípulos. A tempestade não está colocando estes pensamentos no coração deles, ela está revelando os pensamentos que já estão lá. O pastor falecido Timothy Keller tem uma ilustração naquele livro, O Significado do Casamento, e ele diz que o casamento é como se fosse uma ponte com micro rachaduras, mas que nessa ponte cotidianamente passam apenas pessoas, bicicletas, até que um dia um caminhão carregado passa em cima da ponte, e aí então aquelas rachaduras começam a abrir e revelar-se, de forma que o caminhão não colocou as rachaduras lá, ele só mostrou quem elas eram por meio da pressão que ele fez na ponte. A tempestade aqui, meus queridos irmãos, ela não está colocando incredulidade na boca dos discípulos, ela está empurrando o que está no coração deles para fora. É como se a tempestade apertasse eles assim, ó, e a hora que sai o que já estava lá dentro. Entende? E compreender isso é fundamental para entender que a maneira como você reage e eu reajo aos dias mais difíceis da vida vão mostrar onde o nosso coração está, e que aquelas coisas não colocaram o nosso coração ali. Porque quando eu sofro uma perda e eu me entrego profundamente à tristeza, a uma agonia interna e a indiferença ao fato de que Deus me ama e cuida de mim, essa perda não colocou essa tristeza no meu coração, ela só revelou onde estava a minha esperança. Ela só mostrou onde estava o meu coração. Quando eu e você, a gente não fecha um negócio, não recebe o dinheiro que esperou, a promoção que aguardava, e começa a praguejar e reclamar, a culpa não é da promoção, da empresa, do chefe, do dinheiro. É o meu e o seu coração que já estão apaziguados e assentados na ideia de que minha felicidade está intrinsecamente atrelada às minhas conquistas financeiras e profissionais. Meu querido irmão, quando a criança derrama o Nescau na mesa, na toalha que você acabou de lavar, cheirando Downy, e você pega a arca a criança e grita e briga com ela, a culpa não é nem do Downy, nem do Nescau e nem da criança. Você já está irado no seu coração. É seu isso. Isso é seu. Paga essa conta, está no teu nome. Entende? Está no teu nome. A hora que o cara te fecha no trânsito e você buzina, mostra dedo do meio, se tivesse arma, meti-lhe um tiro no pneu dele só para ele ficar esperto, a culpa não é do cara que te fechou, não. A culpa é do teu coração que está naquele lugar. Percebe? Porque a tempestade no fim do dia, ela só coloca para fora. Quando os discípulos olham para Jesus e dizem o seguinte: mestre, nós vamos morrer, o Senhor não se importa, a incredulidade do coração deles já estava lá.
Eles estão mostrando para Jesus, Jesus já sabia, mas eles estão mostrando para Jesus que eles ainda não acreditam que Jesus os ame, que se importa com eles e que Cristo tem poder para parar a tempestade como quiser e na hora que quiser. Porque na hora que eu e você, a gente se desespera diante de um problema financeiro, diante de um quadro de saúde desafiador, e a gente arranca os cabelos e duvida de Deus e do amor de Deus, Deus não mudou. Se Deus quiser lhe dar, tira emprego, faz surgir dinheiro da árvore. Deus tira e dá saúde, abre e fecha a porta como quer. Se fechou foi porque quis, se abriu foi porque quis. Quando eu fico angustiado e permito que isso me consuma, eu estou dizendo que no fim do dia eu desconfio do caráter do Deus a quem eu sirvo. Quantas vezes nossas orações se transformam na verdade em queixas amargas? Senhor, o Senhor não se importa? Senhor, o Senhor não está ouvindo? O Senhor não vai fazer nada? O Senhor não liga? O Senhor não é justo? O Senhor não poderia fazer? Por que não faz? Por que só comigo? Por que na minha vez nunca dá? Por que na minha vez nunca pode? Por que de novo? Eu creio que no fim do dia, Jesus poderia ter levantado da sua almofada, quando quebraram ali a sua soneca da noite, ele poderia dizer, porque eu quero, ponto final. Eu quero que a tempestade fique desse jeito, ok? Isso é importante para vocês. Perfeito? Entenderam? Mas não. E nesse sentido, nós somos encaminhados para a última ideia do texto, que é a ideia de que Jesus, além de estar usando a tempestade para revelar o que está no coração dos discípulos, ele também está dormindo e descansando, porque ele é uma força mais incontrolável que o próprio vento e o próprio mar, a ponto de que eles o obedeçam. Quando os discípulos dizem isso para Jesus, Jesus olha para a tempestade, ele desperta, repreende o vento e diz ao mar, silêncio, aquietem-se, chega, pode parar. Quase como se Jesus Cristo, antes de entrar no barco, enquanto eles estavam indo para o mar da Galileia, depois que eles já entraram no barco, tivesse combinado com a água e com o vento. A gente está indo lá para o meio do mar, daqui uns 10 min, eu vou dormir. Aí você começa. Não, mas pode vir assim, energia total. Beleza? Beleza, bora. E agora, que ele não quer mais, ele olha para o vento e para a tempestade e diz, chega. Perceba, Jesus não está usando uma palavra mágica, ele não está pedindo a divindade, ele não está clamando poderes de outro mundo, não. Ele está ordenando a natureza como alguém que tem domínio sobre aquilo. Sabe, como algo que é muito inferior a quem está dizendo. Quase como quando você diz a um cachorro, por exemplo, fala assim, senta, chega, não, chega. E os cachorros que são mais obedientes, né? Alguns mais, alguns menos, né? Os cachorros que são mais obedientes, eles, ok, bush, boa. Não, meu dono disse, eu faço, agora. É como se a tempestade e o mar dissessem, sem problema, zero. E olha que interessante, não é que eles vão diminuindo, vão se acalmando, o vento para, mas a água ainda está para lá e para cá, e aí vai melhorando, dali algumas horas a coisa melhorou, não. É quase que uma coisa que fisicamente impossível. É para. Calmaria completa. Água intacta. Vento, brisa leve. Como se nada estivesse acontecendo. O descanso de Jesus Cristo aqui no texto é um reflexo da autoridade e da comunhão que Jesus Cristo tem com o Pai. Mas o que Cristo está querendo mostrar para seus discípulos em último sentido é: eu não consigo entender a razão pela qual vocês insistem em duvidar do meu caráter. Porque se eu fosse uma força impessoal, desconhecida ou até má, eu entenderia. Se vocês servissem a alguém que vocês não conhecem, se eu não tivesse nome, se eu não comesse com vocês, se nós não fôssemos amigos, até tudo bem. Se eu fosse insaciável,
completamente indiferente, ou até mesmo quisesse acabar com a raça de vocês, até tudo bem. Mas eu amo vocês. Qual seria o meu propósito em permitir que a tempestade destruísse vocês? E mais, como é que passa pela cabeça de vocês imaginar que eu não me importo? Como assim eu não me importo? Você realmente acredita que um desemprego, perder alguém, uma situação difícil, uma injustiça, é símbolo de que Deus não liga para você? De que Ele não está nem aí para a tua vida? Será mesmo? Será mesmo? Ou será que é ingratidão, incredulidade do meu e do seu coração? Essa história que nós lemos aqui precisa levar o seu coração para a lembrança de uma outra história muito, mas muito parecida. Muito parecida. Séculos antes, um outro homem é chamado por Deus, uma história que você conhece, é chamado por Deus para pregar a sua palavra a uma cidade, decide desobedecer esse Deus, entra num barco, e uma tempestade avança para cima dessa embarcação, fruto da desobediência deste homem. Portanto, nessa primeira história, nós temos uma tempestade julgando a desobediência de alguém. Mas perceba, é quase como se os discípulos falassem como Jesus, como se ele fosse Jonas. Porque quando Jonas diz, não, fui eu, essa tempestade está assim, o barco está a ponto de afundar por minha culpa, a culpa é minha. Os marinheiros dizem assim para Jonas, mas o que foi que você fez para que essa tempestade atacasse o barco nessa força? Agora perceba, nós estamos falando de um homem pecador, desobediente, recebendo o juízo de Deus. Jesus não é essa pessoa. E mais, meu querido irmão, Jesus está usando essa história para mostrar a seus discípulos que o que é uma tempestade a ser superada e enfrentada, silenciada como forma e prova de amor, para alguém que pouco tempo depois se entregaria numa cruz para provar o seu amor e o seu interesse. Porque quando os discípulos dizem assim, não, mas você não se interessa? Você não liga? Você não se importa que a gente morra? Sim, eu me importo tanto que eu vou morrer. Eu me importo tanto com a vida de vocês, que eu não vou ter de enfrentar apenas uma tempestadezinha, eu vou enfrentar uma tempestade cósmica, de juízo sobre a minha vida, sem que eu mereça, porque eu me importo com vocês. Portanto, quando eu e você, nós nos voltamos para Deus questionando por que não tem o dinheiro, por que não tem o diagnóstico, por que não tem o remédio, por que não tem a pessoa, por que não tem a solução, então Deus não liga para mim, liga tanto que já se entregou numa cruz por gente como eu e você. O que mais que falta? O que é que falta? Será que realmente existe uma quantidade de dinheiro, uma pessoa tão importante, uma promoção, um respeito, um valor, uma situação que sejam tão caras que possam se equiparar à obra de Cristo na cruz por mim e por você, meu querido irmão? Jonas é lançado ao mar para parar a tempestade, mas a tempestade em que Cristo é lançado é infinitamente superior. Na cruz, Jesus mergulha numa tempestade final, real da justiça divina. Jesus é lançado ao mar, o mar da morte e do abandono, para que eu e você pudéssemos saber que Ele se importa sim. Se importa sim. Ele se importa e não se importa pouco. Chega a ser um absurdo ouvir isso de seus discípulos. Será que o Senhor não se importa? Será que o Senhor não liga, o Senhor não se lembra? Ah, eu ligo sim. Ah, eu me importo e não me importo pouco. Há uma canção do Projeto Sola, que em uma de suas frases ela diz o seguinte: quando o seu coração estiver aflito, você precisa se lembrar de quem Ele é e do que Ele fez. Porque no fim do dia,
batalhar contra as tempestades mais avassaladoras é sempre uma luta no coração. É uma luta no coração. Porque diante dos dias mais difíceis, tempestades poderosíssimas, a lembrança que eu e você que temos que trazer ao coração é a seguinte: Ele se importa comigo. Ele quer o meu bem. Isso não é símbolo de que eu estou abandonado, pelo contrário. Se Ele não se importasse, não teria resolvido os meus problemas mais severos e mais profundos. Portanto, meu querido irmão, se você não está agora passando por uma tempestade severa, você vai se deparar com uma na próxima esquina ou na outra. A vida real funciona assim. Se não é hoje, é amanhã. E se não é amanhã, é depois de amanhã. Algo há de acontecer. E eu não quero ser profeta do caos aqui, da coisa ruim, mas a vida é assim, gente. A vida é assim. Nós vamos perder gente querida. Nós vamos nos sentar diante de médicos, eles vão abrir exames e dizer: olha, eu não sei como, mas por algum motivo tem uma manchinha aqui, a gente vai ter que investigar e ver o que é. Eu e você vamos criar expectativas de crescer profissionalmente, crescer na nossa carreira, de fechar um negócio. Aquilo não vai acontecer. As pessoas vão nos trair, pessoas vão nos maltratar, nosso carro vai quebrar, o cachorro vai morrer, a gente vai perder gente que a gente ama. Mais cedo ou mais tarde, a vida vai nos encontrar com dias difíceis. E nesse dia você vai perguntar para você mesmo. Nesse dia você vai perguntar para Deus: será que Deus não liga? Será que Deus não se importa? Na medida do que os discípulos disseram e fizeram, você vai imitá-los. Você vai lá acordar Jesus que está dormindo na almofada e vai falar: e aí? Você não está vendo? Está vendo o que está acontecendo? Você não liga? Se você é mesmo Deus que pode todas as coisas, não vai fazer nada? Sim, sou Deus, posso todas as coisas, estou fazendo, mas talvez não alinhado às suas expectativas. Agora, se a pergunta é se eu continuo amando e me preocupando com você, o que mais eu preciso fazer? Porque a própria Escritura nos ensina que morrer por pessoas que nós amamos, por exemplo, qualquer um faz, mas é aí que está a questão. Jesus já morreu por gente ruim como eu e você, quando a gente não tinha nada para oferecer. Agora, o que mais precisa ser feito, meu querido irmão? Se Ele já entregou com o seu Filho a nós todas as bênçãos espirituais, o que mais é necessário? Portanto, meu querido irmão, para consolar o nosso coração diante das tempestades da vida, se lembre de que nestas tempestades, a estabilidade do seu coração vai ser abalada, o que está lá dentro do seu coração vai pular para fora, por meio de ações, palavras e reações que você nem sabe. E nesse dia, você tem que pregar para o seu coração, e dizer a ele que o amor já foi provado na cruz, já foi entregue na pessoa de Cristo. E porque nós temos Cristo, e porque nós sabemos quem Ele é e o que Ele fez, nós podemos deixar a aflição de lado. Porque temos um Deus que se preocupa conosco, que cuida de nossa vida e que cuida de nossa história. Amém? Quero orar por você. Feche seus olhos. Ó Deus poderoso, nós te agradecemos e te louvamos por teu grande amor, por tua palavra, porque sabemos que em dias difíceis, dias desafiadores, ó Deus, tu nos dás teu Filho, para que nós possamos atravessar estes momentos de aflição. Ó Senhor, que no dia mais difícil e diante da aflição mais profunda, nos lembremos que a morte de Cristo Jesus na cruz e sua ressurreição nos provam do teu amor e da tua bondade. Louvado seja teu nome, ó Senhor, porque te revela Salvador a nós, para a glória do teu santo nome. É o que te pedimos em Cristo Jesus. Amém.